Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom ver vocês aqui hoje à noite. Que gostoso é estar na presença de Deus. É bom, nós sabemos que somos assim sustentados por Ele. Eu estava hoje à tarde meditando um pouquinho e de repente veio na minha mente uma palavra. E ela dizia assim: 7 coisas Deus abomina. E de repente eu comecei a pensar, e eu comecei a refletir sobre essas coisas, fui à palavra de Deus e encontrei o texto em Provérbios capítulo 6, versículo 12 a 19. Eu queria fazer uma pergunta para você hoje à noite. Quantos aqui, e eu quero que vocês sejam bem sinceros, quantos aqui estão apreensivos? Quantos aqui estão preocupados? Eu queria orar hoje à noite para que isso saia de nós. Amém? É preciso nós entendermos as verdadeiras razões das coisas. Por que é importante isso? Porque quando nós entendemos as coisas, nós vamos lidar com os problemas da vida melhor. Amém? Porque senão nós ficamos muito vulneráveis, dependentes do curso de algumas coisas. Ao invés de nós estarmos estáveis por causa da revelação de Deus em sua palavra. Então, nosso objetivo e a nossa oração hoje à noite é que você seja confortado pelo Senhor, que haja segurança na sua vida, amém? E nós possamos sair daqui com esta visão. Nós somos mais que vencedores. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Pai, nós queremos nesse momento pedir que a Tua palavra seja revelada ao espírito dos Teus filhos hoje à noite. E pedimos, ó Deus, que quando nós saímos daqui, nós saiamos, ó Deus, com aquela alegria que está em nosso espírito. Nada pode roubar a nossa alegria, Deus. Por isso, Senhor, guarda os nossos corações, guarda as nossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, eu oro não somente por esses que aqui estão hoje à noite, presencial, mas eu oro também por aqueles que estão, ó Deus, à distância, aqui, vendo, ó Deus, e participando desse culto através da internet. Que eles também recebam esta paz. Mas eu vou um pouco mais além, Senhor. Eu te peço que a Tua paz também estejam sobre aqueles que não estão, nem aqui, nem na internet. Oh Deus, que também o Senhor toque os corações deles. Pai, que o Senhor traga estabilidade ao coração dessas pessoas, porque nós somos Teus filhos, Deus, e nós pertencemos a Jerusalém do céu. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro e te peço que Tu abençoes esse momento da Tua palavra. Amém e amém. Hoje foi um dia que você deve ter ouvido muitas coisas, muitas especulações. O nosso país, na realidade, ele passa por uma intensa dor. Toda a criação está em dor. Nós não somos o único país no mundo que tem os seus problemas. Há cerca de 3 domingos atrás, nós recebemos famílias que tiveram que sair de um país em guerra para poder se refugiar em nossa nação. Quantos já perderam a vida singrando os mares da Ásia rumo à Europa? Perderam suas vidas no meio do mar. Não alcançaram seus objetivos.
Quantos perderam a sua vida tentando ingressar nos Estados Unidos através das fronteiras com o México? Quantos foram maltratados, estuprados nessas aventuras de sair de um país para outro em busca de quê? De uma vida melhor. Todos nós queremos isso. Aliás, Deus criou essa terra para isso. Eu fico pensando, imaginando, não sei se você pensa assim, eu digo, puxa, não seria tão mais fácil se ao invés dessas coisas todas nós pudéssemos simplesmente fabricar o carro e trocar pelas geladeiras? E todo mundo tinha geladeira, todo mundo teria um carro. Aqueles que plantam abasteceriam aqueles que não plantam. Aqueles que conhecem, têm um conhecimento, ensinariam os outros, tudo de graça. Seria bom? Vocês perderam a esperança, irmãos? Tudo isso vai acontecer um dia, no milênio. Vai ser tudo assim. Eu não sei exatamente como será, mas eu sei que será um tempo onde nós não precisamos mais ter as dores que nós passamos hoje. E a gente está vendo o país, não é? Dividido, um país aí numa luta muito grande, passando talvez por uma das suas maiores crises em sua história. Agora, a pergunta vem para nós hoje à noite, e é isso que eu quero que você entenda. Veja que a palavra de Deus, ela nos revela coisas importantes. E muitas vezes nós estamos tão ligados nos acontecimentos que nós nos desligamos da comunhão. E eu quero chamar a atenção de vocês que, olha, a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento é estar em comunhão íntima com Deus, orando e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Escutem, isso talvez seja uma realidade difícil para crermos, mas ela é realidade. Nada do que está acontecendo aqui não deixou de ser previsto na palavra de Deus. Nós estamos simplesmente passando e atravessando tudo o que Jesus Cristo disse que nós atravessaríamos. Aliás, a palavra de Deus diz que é só por um pouco de tempo. Mas então, vem logo Jesus. É isso mesmo, Maranata, venha Jesus. Nós estamos prontos para sair daqui. Não sei se você está, mas eu estou. Mas enquanto eu não for, eu estarei trabalhando para a glória dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que tanta angústia? Porque nós estamos atravessando um período político muito atribulado, pastor? Não. Não é por isso. É porque nós não sabemos como será o nosso país a partir do dia 1º de janeiro? Não, também não é por isso. Então, por que nós estamos vendo esse cenário tão difícil, um cenário tão violento? Mas isso já aconteceu nos Estados Unidos, a maior nação do mundo, 8% de inflação. Hoje já são apenas 13 dias ou 15 dias para que o óleo diesel se acabe naquela nação. A insatisfação está lá. Saques de lojas. Tudo isso acontece lá, está acontecendo na Europa, está acontecendo em todos os lugares. Então, está acontecendo aqui também, nós precisamos entender o porquê disto. E eu creio que nós encontramos na palavra de Deus as respostas para o nosso coração. E aqui vem exatamente o propósito dessa mensagem. É para que você entenda isto
e você se posicione em Deus para a glória de Jesus Cristo na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu derredor. Eu vejo muitas pessoas pensando e se atribulando porque eles não sabem o que vai acontecer com seus filhos. E nós sabemos que os nossos filhos são herança do Senhor. Deus tem o controle de todos eles. Há uma promessa. Tu e a tua casa. Então nós começamos a nos angustiar por certas coisas que na realidade você e eu não podemos fazer absolutamente nada. Amanhã, o seu dia de amanhã reserva. A Bíblia diz, cada dia reserva o seu mal. Mas a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então nós temos que trazer, nós temos que comer essa palavra. Mais do que nunca, nós temos que, sabe, é como Davi disse, eu escondo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. E em Provérbios capítulo 6, versículo 12 a 19, nós vamos ver que o problema que os países estão enfrentando e que especialmente o Brasil enfrenta, não é apenas uma questão política. Ela tem sua raiz mais profunda. E é isso que eu quero que você e eu vejamos na palavra de Deus. Nós vamos ver que o problema que nós enfrentamos é uma questão de coração da humanidade. Ali está o mal. Por isso que quando nós olhamos para as pessoas, nós não conseguimos enxergar ali, ou seja, a atuação do Espírito de Deus ou a atuação do espírito de Belial. Então nós, ao invés de tomarmos posicionamentos segundo a palavra de Deus, nós começamos a nos assemelhar com o mundo, nas nossas opiniões, nas nossas frustrações, nos nossos comentários, no extravasar nossas insatisfações. E eu quero dizer para vocês que, sua boca vai falar o que teu coração está cheio. Por isso que se nós queremos ser uma bênção, vamos encher o coração da palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia aqui, nesse momento. Diz assim, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na sua boca. Homem de Belial, homem vil, quem é este homem? A palavra Belial significa imprestável, bom para nada. Não proveitoso. Ou seja, ímpio. E um homem que espalha destruição. Homem de Belial. Ou seja, essa palavra homem aqui é a palavra hebraica para Adão, que nós conhecemos ser Adão, que significa raça humana, referente à humanidade. Então a palavra do Senhor está dizendo, a humanidade, ela está sujeita a Belial. Ou seja, ele está unido aqui e por causa disso, a pessoa se torna uma pessoa destruidora, se torna uma pessoa indesejável, se torna uma pessoa que não é boa para nada, que lucra e se beneficia à custa dos outros. Você já viu pessoas assim? Um companheiro vil. Então note que existe um conceito e existe uma visão entrelaçada entre a pessoa e aquele espírito que opera dentro da pessoa. Esse é o Belial. Toda a raça humana, ela carrega em si isso aqui, mas graças a Deus,
Porque quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então o Espírito que habita em nós é um Espírito diferente do que aquele que habita no mundo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia! Eu nunca me esqueço de um testemunho do pastor Bernard Johnson. Quem conheceu o pastor Bernard Johnson aqui? Alguns aí, da minha idade. Como? Você é um pouquinho mais nova, mas conheceu. Você era bebê. Pastor Bernard Johnson, ele deu um testemunho que uma certa ocasião ele foi para um desses países da cortina de ferro. E quando ele chegou, eles suspeitaram, mandaram ele ir para uma sala e foi investigado por alguns oficiais ali. E eles perguntaram, quem é você? Ele disse, eu sou Bernard Johnson. O que você faz? Ele disse, eu sou um evangelista, eu sou um pastor. E o que você veio fazer aqui? Ele disse, eu vim fazer aqui umas conferências. E eles disseram, não, você é um espião americano. E começaram a tentar forçá-lo a dizer isso. Você é um espião. E ele disse, eu não sou um espião, eu sou um pastor. E então eles pegavam e desferiam murros no rosto. Só que quando chegava muito próximo, ele fechava os olhos e eles paravam, não atingia. E eles fizeram isso por várias horas. Então saíram e voltaram e disseram, ok, você está livre para ir. Nós vamos aceitar o fato que você é um pastor e você vai sair, mas com uma condição. E ele disse, e qual é a condição? Ele disse, você tem que nos revelar que tipo de escudo é esse que você usa na sua cara. Porque nós estamos com a mão aqui inchada e você não foi atingido em nenhum momento. Fala para nós, o que é isso? Eu vou lhe dizer o que é, o Espírito Santo. Deus é conosco. Ele viaja conosco. Ele está conosco. Se eu desço as profundidades, Ele está comigo. Se eu subo as alturas, Ele está comigo. Aonde eu estiver, Ele disse, eu estarei. Ele estaria comigo. Então, nós precisamos ter essa paz, essa tranquilidade, de que o Senhor não nos abandona. Mas o homem de Belial não é assim. A palavra diz, homem vil. Agora, essa outra palavra, homem, aqui é a palavra ish, que significa homem macho. E eu creio que isso aqui é alusivo à pessoa do anticristo. Ou seja, a Bíblia diz, vários anticristos já andam nesta terra. Vários. Muitos. Homens que têm no seu coração o mal, disseminam o ódio. Ou seja, provavelmente referindo-se a todos os homens que vivem e que possuem ainda o espírito de morte em seus corpos. Homem vil. Ou seja, é a pessoa que está associada ao espírito do diabo. Então, se você não entender essas coisas, você não vai conseguir entender o que está acontecendo ali fora, irmãos. Nós precisamos acordar e entender que nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades que estão inseridas nesse texto, estão enraizadas nestes homens de Belial, homens vis, que querem o mal, querem e buscam pelo poder. Então a palavra do Senhor diz o seguinte, quem são essas pessoas? É preciso que nós possamos identificá-las.
Porque senão nós vamos associar nomes, nós vamos associar posições, nós vamos associar com o que a pessoa faz, ao invés de entender quem é que está por trás disto. Quem é que de fato está no controle disto? Como é que nós vamos identificar tais pessoas? Quem é este homem de Belial? Quem é essa pessoa vil? A Bíblia começa já respondendo assim: é o que anda com a perversidade na boca. É o que anda com a perversidade na boca. Eu estava uma vez no avião, e quem já voou aqui de dia sabe que num determinado período, se o voo é longo, você fecha todas as janelinhas. E quando você abre uma janelinha, entra um facho de luz, é como se fosse um laser. E eu estava ali no banco do central, havia uma moça que estava a uma fileira aqui na frente, ela estava digitando no seu computador, creio que a trabalho, e ela abre a janelinha dela, e aquele laser veio bem na minha cara, tão redondo quanto a minha cara. Pá! E eu fiquei até ofusco. E aquilo batia e doía no rosto da gente, porque o resto do avião estava tudo escuro. E eu levantei, eu fui até aquela moça e disse: moça, por favor, você poderia fazer a gentileza de fechar a sua janela? E ela olhou para mim e falou assim: se você quer conforto, fique em casa. É claro que eu não chamei ela de Beliaína. Mas eu entendi o espírito que estava ali. Voltei, me assentei no meu lugar, coloquei uma máscara nos olhos e dormi. Irmãos, o mundo está cheio disso. Aonde você for, você vai encontrar pessoas. Então nós precisamos nos identificar. Nós temos que ter nossa identidade cristã. Nós temos que entender que o nosso coração é diferente. Nós precisamos entender que nós pertencemos a uma outra pessoa. Nós precisamos entender que já nascemos de novo. E a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo é que vai nos trazer a estabilidade que precisamos. Então veja, é o que anda com a perversidade na boca, que pratica a distorção e a desonestidade. É aquele negócio, né? O cara tem um acidente, está lá, né, a sua família ali machucada, e vem um lá que aproveita para roubar a carteira do homem. Existe. Acontece. Ou seja, é uma pessoa deformada, torcida, associado com o espírito demoníaco. Essa é a verdade. E quem são tais pessoas? Como é que nós vamos identificá-las? É isto que a palavra de Deus está dizendo. No seu coração há perversidade. Todo o tempo ele maquina o mal. Por isso que você vai ver os assaltos que nós vemos por aí. Por isso que você vai ver as coisas asquerosas que nós estamos vendo. Eu não sei exatamente o que aconteceu agora na Coreia, mas eu li o texto e disse que o texto ali diz que por causa de uma debandada no Halloween, 149 pessoas morreram e 150 ficaram feridas no Halloween. Eu não sei exatamente como foi isso, mas olha as tragédias que nós estamos vendo no mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus está descrevendo que tais homens existem. E que esses homens estão operando agora nessa nação, estão operando em outras nações, estão operando. E eu quero dizer para vocês, eles também operaram no tempo de Jesus. Como Jesus Cristo lidou com isso? Como ele foi capaz de viver uma vida onde as pessoas o insultavam e ele não insultava as pessoas. As pessoas faziam coisas contra ele, ele não revidava.
É só esse Espírito glorioso de Jesus Cristo que consegue. Porque no reino de Deus é assim. A vitória nossa não está no mal, a vitória nossa está no bem. A nossa vitória é amar as pessoas, enquanto que a expansão do inimigo é odiar as pessoas. Nós temos que entender, porque se você e eu entendermos isso, você vai ver que a sua alegria vai ser de fato, você vai conseguir se desligar, porque eu tenho certeza absoluta que tem pessoas aqui dentro que não estão conseguindo se desligar do seu pensamento e você está angustiado. Você está dormindo, mas você não consegue se desligar. Você está se levantando e você não consegue se desligar. Você já não tem mais alegria de viver e você está começando a entrar num estado depressivo. Por quê? Porque nós não estamos entendendo que estas pessoas são do inimigo, elas vão fazer isso aqui, mas você e eu não somos do inimigo, já passamos da morte para a vida. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Regozija-te nesse plano, levanta de manhã e agradece ao Senhor, canta louvores, exalta o nome de Jesus Cristo, faça o bem a quem estiver ao seu lado, faça isso e você verá a glória de Deus, aleluia. O que agrava o coração de Deus é que vemos em evidência no Brasil. Escutem, Deus olhou para o Brasil, pode ter certeza. Deus olhou para esse país. Deus ouviu as orações. Deus ouviu os clamores. Sim, senhores. Agora Deus é supremo. E Deus é soberano. E Deus vai fazer como Ele diz que é para ser. Nada das profecias irão mudar uma vírgula sequer. Então nós precisamos discernir o tempo, discernir o momento que atravessamos e entender os propósitos de Deus para nós. Nós somos sal, nós somos luz, nós somos como luzeiros no meio de trevas. Nós somos aqueles que intercedem, nós somos aqueles que abençoam, nós somos aquelas pessoas que vão amar o inimigo, entende? E se nós não entendermos o propósito de Deus em nossas vidas, nós seremos levados por um redemoinho de desesperança, um redemoinho de coisas que podem nos afundar. E sabe o que vai acontecer? Nada. Olha o que acontece aqui agora, o que Deus diz aqui. Deus diz, 6 coisas, preste atenção, 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, sua alma abomina. E eu quero que você venha comigo, eu quero que você olhe, eu quero que você veja a perspectiva desse país, não aos olhos da mídia, não aos olhos dos comentários que se fazem, mas olhe e veja a perspectiva desse país aos olhos da revelação de Deus. Deus diz o seguinte: quem são essas pessoas e quais são as coisas que Deus abomina que estas pessoas praticam? Primeiro, eles possuem olhos altivos. Isto o Senhor não gosta. Olhos altivos. Ser elevado acima dos outros. Não é porventura essa a postura dos homens que estão por trás dos grandes massacres da história? Olha para Hitler. Sua arrogância. Ter uma raça superior. Ser aquele que estaria no comando, no topo, matou mais de 6 milhões de judeus e outros até compatriotas, por causa de uma posição, por causa de um lugar ao sol, homem de Belial, cheio de ódio, cheio de mentiras, olhar altivo. Ele era o Deus que queria andar entre as pessoas. Mas aguardem, porque Deus tem uma palavra para esse tipo de pessoa, e não foi diferente para Hitler.
ele acaba seus dias cometendo suicídio. Não vão prosperar os que estão aí. Não vão, queridos. A justiça é do Senhor. Essa luta agora está passando para o reino dos céus. Essa luta agora vem de lá. Eu quero dizer para vocês que essas pessoas como Mussolini, e aqui no Brasil nós temos vários disputando esse lugar aí ao sol, mais alto que o nosso governo oferece. Estão disputando. E a postura, quando nós temos um momento de eleições para o outro, vocês começam a ver os conchavos, pessoas que aqui falaram um monte da outra, como que passa um dia, irmãos, e já estão lá no microfone dizendo: você é meu amigo, eu amo você, nós vamos estar aqui fazendo homens de Belial. Maus. Olhos altivos. Outra coisa que o Senhor diz: língua mentirosa, Deus não gosta. Meus irmãos em Cristo, é para rir. As mentiras absurdas que se escutam, que procedem do lábio de certas pessoas. Ou seja, falsidade. Na realidade, essa palavra aqui, no grego, se refere a pessoas que são falsos profetas, que estão iludidos, encantados pelo príncipe deste século. Fazem falsos juramentos que não vão cumprir, referindo-se aos profetas que estão iludidos com alguma coisa. Por isso que eu digo para você, nossa luta não é desta terra, essa luta é celestial. Nós somos aqui, escutem, o mundo será julgado pelos nossos procedimentos. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer: eu não sabia. Ele diz: por que você então não ouviu a minha igreja? Eles viveram no mesmo mundo que vocês, eles viram as mesmas coisas que vocês, eles receberam a palavra enxertada no espírito deles, eles foram salvos e remidos por Jesus Cristo. Entra no gozo do teu Senhor. Mas vocês que serviram a este Satanás, homem de Belial, vão para o lago de fogo. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. É assim que será. Então não pensem vocês que alguém está sendo derrotado. Não, o que está acontecendo é o que a palavra de Deus já disse lá no livro de Apocalipse. É uma mentira, é um engano tão grande, que se fosse possível, até os eleitos de Deus cairiam nele. Mas não é, porque você está selado com o Espírito Santo. Então nós temos visto que pessoas que falam falsidade, falam mentiras, discursos, homens de Belial, fazem isso. E o Senhor diz: o Senhor, Ele não suporta uma língua mentirosa. Então guarda a tua língua. Tenha o controle dela, porque a Bíblia diz que quem controla, que é capaz de controlar sua própria língua, ele pode controlar seu corpo inteiro. Existe um mistério nesse órgãozinho aqui. Existe um mistério que a Bíblia diz que o poder das trevas ou da luz está nela. Você com sua língua pode desviar o curso inteiro de uma pessoa. Por isso que as magias negras têm tanto poder. Porque são pessoas de Belial, são pessoas tomadas por esses espíritos que entendem as estruturas do reino espiritual, entendem que se eles dominarem o coração e dominarem uma língua dessa pessoa e suas mentes, eles podem desferir palavras que dão direitos legais para que eles ajam na vida das pessoas. E está aí os espíritos da violência, do estupro, de todas essas coisas.
Está por aí afora, você está vendo isso, mas você precisa entender que nós temos autoridade sobre demônios, e nós vamos amarrá-los em nome de Jesus. Portanto, essa guerra não se vence com armas, o quê? Carnais, ela se vence com armas espirituais. Eis que eu vos dou poder para pisar nas serpentes. Eis que eu vos dou poder para vocês pegarem em serpentes e elas não vão lhe poder machucar. Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, diz o Senhor dos Exércitos. Quem são esses? Nós estamos identificando os homens de Belial, mas quem são aqueles que poderão exercer a autoridade do nome de Jesus? Aqueles que creem no nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, vamos nos encher do Espírito Santo, vamos ser batizados com o Espírito Santo, vamos encher-nos da glória do Deus Altíssimo, porque Ele é soberano e Ele usa nossas bocas para desferir seus conselhos e seus oráculos. Nós somos a esperança desse mundo em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia. Deus não gosta de mãos que derramam sangue inocente. O que é que as nossas TVs estão mostrando hoje? Não são porventura saques das lojas? Não são porventura crimes em todas as partes? Invasões? E tudo isso que nós vemos. Deus não gosta disso. E a ira de Deus e o cálice da ira de Deus está se enchendo. Deus olha para a nossa nação e está vendo todas essas abominações aqui. Meus queridos, eu recebi um vídeo de um homem, e aquele vídeo estava partido do meio, com alguns crentes orando nas ruas. E aquele homem blasfemava, porque esse é o espírito do anticristo. E dizia: vocês crentes, filho daquilo, filho de outro, cadê o Deusinho de vocês? Onde está teu Deus, esse Deus? E começou a falar palavrões contra Deus. Cadê vocês agora? Nossa luta não é contra carne e sangue, queridos. Mas Jesus já disse, eles são blasfemos. Eles vão soltar blasfêmias de suas bocas. No livro de Apocalipse faz referência a 3 espíritos que são comparados a rãs. Sabe quem são esses 3 espíritos que seriam soltos nos últimos tempos? São os espíritos que estão aí comandando toda essa questão de genealogia, de gênero. Eles são ligados à área sexual, fazendo a indústria da pornografia ser uma das maiores indústrias do mundo hoje. Eu acho que só perde para a farmacêutica, porque também quem está nessa prática tem que ir para a farmácia toda hora. Está aí, homens de Belial, prostituição, blasfêmia. E isso, se nós não tivermos cuidado, nós vamos gerar o quê? Ódio. É dar vontade de pegar aquele homem e dizer assim: rapaz, o que você está falando? Mas a gente tem que ver uma coisa. Sabe o que Deus faz de tais homens? Sabe como é que Deus olha para ele? A Bíblia diz que Deus se ri. Deus não odeia. Ele nos colocou aqui para amar. E Ele diz: amai-vos uns aos outros. A Bíblia diz: honrai a todos. Mas a palavra de Deus diz: não se associem com eles. Deus não gosta de mãos que derramam sangue, de coração que trama projetos iníquos. Ou seja, essa nação tem sido uma constância de projetos
que maquinam o mal, que querem ter no seu final o controle. Por quê? Porque são homens de Belial, homens maus, que estão no comando desses projetos. Pés que se apressam a correr para o mal. Olha o que está acontecendo. Gente, vocês não estão percebendo que isto que Deus está dizendo aqui é o que nossos olhos estão enxergando ali, nas ruas, nos lugares. Então, quando você olhar aquilo ali, diga: Deus, tenha misericórdia. Deus, traz paz para a nossa nação. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, Senhor, essas pessoas, porque se nós pedimos a Deus para perdoar, e se você entender realmente o que é perdão na palavra de Deus, a palavra afieses quer dizer o seguinte: deixar ir livre. Pai, deixa esses homens livres do espírito de Belial, para que eles não venham trazer mal à nossa nação. Perdoa, Pai, mas o nosso ódio e a nossa mistura com as coisas ideológicas que nós já assumimos faz-nos ter raiva dessas pessoas, desejar a morte dessas pessoas e ir para o pau com essas pessoas. Não, senhores, nós não somos da violência, nós somos de um espírito manso. Foi assim com Jesus ou não foi? Quando Pedro quis defender ele, Pedro puxou logo a espada dele lá. Mas o Pedro, eu não sei se ele não tinha pontaria ou se ele tinha muita pontaria. Eu não sei se ele quis acertar a cabeça do cara e acertou a orelha, ou se ele quis acertar a orelha e arrancou a bichinha. Mas o fato é o seguinte: a orelha do soldado cai lá. O soldado deve ter ficado apavorado. Digo, essa busca e apreensão me custou minha orelha. E ficou lá querendo parar o sangue. E eu posso imaginar aquele homem, Jesus Cristo, pega aquela orelha. Não foi pelo celular dele, não foi, 190. Ele pega aquela orelha e diz: com licença, tira a mão. Estava meio escuro, ainda Jesus ainda vê no escuro. E fez uma ligação naquela orelha, e aquele homem ficou puxando a orelha, eu acho que pro resto da vida dele, para saber se estava lá. Fez uma plástica instantânea, aleluia. E depois ele olha para Pedro, o que ele diz para Pedro? Diz: Pedro, não faz isso, querido. Guarda a tua espada, porque se você puxar a tua espada e for lutar com eles, você vai morrer por essa espada. E quantos crentes estão morrendo porque puxaram a sua espada e estão guerreando com eles no mesmo nível, estão morrendo pelas espadas, estão sem ânimo, estão sem vigor, estão endurecidos, outros já estão depressivos, outros já estão desfalecidos. Não, meus irmãos em Cristo, eu espero que você que pertence a essa igreja não caia nessa armadilha do diabo. Identifique os teus inimigos e saiba que o que está em você é maior do que está neles. Deus não gosta de testemunha falsa, que profere mentiras. Foram os conchavos políticos, mentirosos, prometendo coisas, cada um querendo dizer assim: vamos salvar o meu. Teve uns que fizeram o que? Eles arriscaram tudo, é tudo ou nada agora. Muitas mentiras. Homens de Belial. E sabe, queridos, essas 6 coisas é o que nós temos presenciado. Agora, se você e eu temos discernimento da palavra de Deus, e Deus olha do alto dos céus e vê isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Coreia, na Rússia, Ele está vendo, em toda a terra está consumida por isto. Imagine o coração de Deus. Deus não gosta dessas coisas. A ira de Deus está por acontecer.
Ele vai lidar com essas coisas, queridos. Não se perturbem. Tenha certeza de uma coisa, como o ar que nós respiramos, Deus vai lidar com estas coisas. Ele vai. Nós seremos preservados. Porque o diabo não pode nos tocar, nós estamos selados com o Espírito Santo, aleluia! Nós somos o trigo, e o trigo foi determinado por Deus que não poderia ser tocado nesse tempo. Nós somos da família do céu, aleluia! Vamos encontrar nossa razão de existência. Eu digo para vocês que nós precisamos mais do que nunca discernir o tempo e discernir a vontade de Deus para esse momento. O Espírito Santo nos guarda, o Espírito Santo nos fala, e se nós formos buscá-lo, ele vai nos dizer exatamente como nós devemos fazer. Aleluia! Agora tem uma coisa que o Senhor abomina. O Senhor não gosta. Das outras ele não gosta, mas essa daqui ele abomina. E essa coisa que ele abomina é o irmão que semeia contendas. E quando eu estava pensando sobre isso, Jesus amado, quantas pessoas dentro do teu arraial que são irmãos semearam contendas? Instigaram contendas. Se houve ou se há um momento que eu nunca gostaria de ter internet ou telefone, são nos dias de hoje. Porque através desse instrumento, muitos irmãos deixaram de falar com irmãos, pais deixaram de falar com seus filhos, por causa de alguma coisa que inflama, alguma coisa que joga um contra o outro. É um espírito de divisão. Deus não gosta de divisão. Aliás, a Bíblia diz que Deus abomina isto. Pessoas que semeiam divisões, pessoas que jogam, sabe, certas palavras que colocam o outro em dúvida a respeito daquele que ele se refere. Palavras que não edificam, palavras que não sustêm. Nós nunca deveríamos falar mal uns dos outros, nunca, em quaisquer circunstância da nossa vida, não se fala mal um dos outros. A palavra de Deus diz que da nossa boca deve sair apenas palavras que edificam. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, para que você não venha contaminar os teus ouvintes. Não saia da sua boca alguma coisa que provenha de raízes de amargura. Nós estamos vendo um país em amargura, nós estamos vendo pessoas amargas, pessoas amarguradas com a situação, e dessas raízes estão saindo coisas que contaminam os ouvintes, que fazem divisões, queridos. Não, em nome de Jesus Cristo, não vamos cair nesta armadilha. Não vamos cair naquilo que o inimigo quer, porque nossa vida é eterna, e o nosso futuro está assegurado em Cristo Jesus. Não vamos deixar que Satanás nos roube aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Então, meu querido, não importa que partido eu seja, não importa quais são as ideologias do mundo, nós, irmãos em Cristo, temos que entender que nós não podemos plantar palavras que façam, que semeiem contendas. Nós não somos de contendas. Deus abençoa um coração pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles verão a Deus. Deus é bom. O Senhor abomina isto. Por isso que nós precisamos entender, de uma vez por todas, que Deus te confiou um ministério. Quem sabe qual é o teu ministério aqui hoje? Qual é, minha irmã?
da reconciliação. Então, pode acontecer o que acontecer, eu ministro diante de Deus, reconciliando pessoas e não semeando ódio e divisões entre as pessoas. Sabendo uma coisa, Deus abomina tal procedimento. Vamos parar. Vamos refletir. Vamos orar. Quem sabe agora Deus está precisando de uma igreja que ore diante dele e diz: Pai, esses que estão na direita, esses que são de esquerda, une-os no teu amor, quebra essas coisas, tira o ódio do coração de cada um deles. E quando nós estivermos fazendo isso, vai vir uma paz tão profunda, o Espírito de Deus dominará seu coração, porque se Deus odeia a disseminação de sementes que geram contendas, quanto mais Ele ama aqueles que pacificam, aqueles que oram. E se o inimigo está agindo fortemente por causa das maldições que são jogadas pelas bocas das pessoas, umas para as outras, por ideologias que, queridos, não vão durar para sempre. Não, guarda o teu coração quando entrares na casa do teu Deus. E se nós não guardarmos os nossos corações, pode ser que o inimigo encontre uma brecha e comece a semear o ódio, e nós passemos a fazer alguma coisa que Deus abomina. Não vamos fazer isso. E eu quero concluir essa minha palavra de hoje para vocês assim: tais homens possuem um único objetivo. Quem? O homem de Belial, homem vil, tem um objetivo: ter um lugar no topo. Eles almejam as riquezas e os poderes deste século atual. O verso 15 nos revela, no entanto, o final de toda essa história. Eu quero que você veja comigo o verso 15. Porque é assim que o Senhor diz à igreja, e assim o Espírito fala à igreja hoje à noite: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Igreja, eu vou lhe dar um recado. Prepara-se, porque Jesus Cristo vai nos levar. Quando Deus for lidar com isto aqui, não tem mais lugar seguro nessa terra. Não vai ter. Você vai correr para a China, vai ter problema lá. Você pode correr para qualquer lugar desse planeta. Mas Deus tem revelado, quando Ele começar a abrir os selos da palavra dEle, pode ter certeza, vem chumbo aqui na terra. Vem chumbo. Mas hoje é o tempo da graça, o tempo oportuno, o ano de pregar. E nós estamos vivendo um dia chamado hoje: aquele que ouvir a voz do Espírito, abrir a porta do seu coração, pode ser salvo. Todas essas pessoas podem ser salvas. Eu e você tínhamos também o espírito de Belial, nós éramos homens de Belial, mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje eu tenho vida eterna, você tem vida eterna, e você não foi salvo para a ira, você foi salvo para a glória. Então, quando Deus for lidar com estas coisas e mostrar e revelar-se e rir-se de pessoas que fizeram e que estão fazendo a respeito dele, eles estão colocando as imagens de Jesus Cristo e escandalizando o nome dele. Eles estão blasfemando contra o nome dele. Eles estão fazendo todos os tipos. As celebrações desse país em São Paulo foram de orgias.
como que se estamos dominando a terra. Podem dominar, porque isso está escrito e não vai mudar. Mas eu quero dizer para vocês que esta palavra aqui também vai se cumprir. E todos aqueles que crerem serão salvos. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se toda a terra vai estar sendo afetada por esses problemas, qual é o lugar mais seguro para nós estarmos? Acima das nuvens. Por isso que Jesus virá nas nuvens e Ele vai abrir os seus braços e as trombetas vão soar e nós não abrir e fechar de olhos, vamos subir e estaremos com Ele para sempre. Reinaremos com Ele para sempre. Mas o homem de Belial, este será lançado no lago de fogo. Os seus dias estão contados. Igreja, persevera. Igreja de Jesus Cristo, não desistam. Igreja de Jesus Cristo, não deixe que a tribulação te faça definhar e desviar e retroagir, mas que esta tribulação seja mais um impulso para você entender que tua salvação vem do alto. Olhai para cima, porque no meio de grandes tribulações vem a vossa redenção, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus vos abençoe. Igreja Ágape, vamos ser uma igreja diferente, vamos ser uma igreja que se ama, vamos deixar nossos partidos de lado para estarmos levantando a bandeira de Cristo, porque esta sim é a bandeira da nossa esperança e da nossa salvação. Deus vos abençoe.